Olá, eu sou o sacerdote Faxinã e esse é o canal Vem Pra Umbanda. Hoje nós vamos falar de pai de santo na Umbanda. Tem pai de santo na Umbanda? Logo depois da vinheta. Aguarde. Bem, todos nós já conhecemos muito bem a história da Umbanda, como nasce a Umbanda, através do caboclo da Sete Encruzilhada e o médium Zélio de Moraes. Mas o que ainda muitos não conhecem é as suas peculiaridades da primeira vertente de Umbanda, a vertente chamada Umbanda Branca e Demanda, que é a vertente do caboclo das Sete Encruzilhadas, através do Zélio Bernardino de Moraes. Então essa história já é bem batida, todos já conhecem, e me parece que ficamos só falando sobre a constituição da Umbanda no plano terra, né? Ou no Aie, como se diz em Yorubá. Mas dentro de tudo isso existem as suas fundamentações, né? E dentro dessa Umbanda, dessa vertente de Umbanda do caboclo da Sete Encruzilhada, em todo o material didático, em livros, em pesquisas, nós vamos ver que essa vertente ela tem uma grande ligação tanto com o catolicismo como com o espiritismo. Considerando até que os livros doutrinários seguidos por essa vertente é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Então, quando se fala de pai de santo, para essa vertente é entendido de que pai de santo é uma coisa do culto de nação, que a base, o pilar da Umbanda, se baseia em duas coisas: a mediunidade e a incorporação. Então, nessa vertente, nós não vamos encontrar a iniciação, nós não vamos encontrar a camarinha, não vamos encontrar curas, né? A cura é aqueles cortes que são feitos no corpo da pessoa que está iniciando. Por quê? Porque essa vertente entende que tudo isso é do culto de nação, que a Umbanda se baseia na mediunidade e na incorporação. Portanto, não tem a figura do pai de santo. Que a pessoa, para ser umbandista, ela não depende de uma iniciação, ela não depende de um pai de santo. Ela vai depender da boa vontade dela, de trabalhar para o amor e a caridade, e também da sua mediunidade, que pode ser a mediunidade de incorporação, né? E as outras modalidades de mediunidade. Mas isso é que ela precisa para trabalhar nessa vertente que nós estamos falando, que é a vertente da Umbanda Branca e Demanda, que é do caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí nós temos a tenda Nossa Senhora da Piedade,
que inclusive trabalha com mesa, tal qual o Espiritismo. A diferença é que no Espiritismo a Umbanda vai trabalhar com espíritos sofredores e vai ajudar esses espíritos sofredores a serem encaminhados, a serem doutrinados, né? Já na mesa de Umbanda Branca e Demanda, se trabalha com entidades de luz, entidades adiantadas espiritualmente, os caboclos, os pretos velhos, né? Então são com essas entidades e através de consulta que essas entidades dão, aqueles que ali vão procurar resolver algum problema de saúde, algum conselho. Então, em entrevista de Zélio de Moraes, ele falava muitas coisas que na Umbanda, que o Caboclo da Sete Encruzilhadas nunca tinha falado sobre isso. E uma delas é o Pai de Santo. Então, nessa vertente de Umbanda, nós não vamos encontrar a figura de Pai de Santo porque não é necessário. A base fundamental da Umbanda está na mediunidade e na incorporação, com espíritos que um dia estavam encarnados, desencarnaram, adquiriram uma certa evolução e hoje vêm trabalhar nessa egrégora. Diferente do culto de nação, diferente do candomblé, que tem as suas divindades, né? Que para eles foram humanos e foram divinizados, né? Não há necessidade do processo de incorporação, porque é através da irradiação dessas divindades. Já na Umbanda acontece a incorporação do que é chamado nos cultos de nação de Egum, o espírito desencarnado. Um dia esteve na Terra e hoje trabalha no plano espiritual, nessa egrégora de Umbanda. Então, para essa Umbanda não tem esta figura do Pai de Santo. Nós vamos encontrar vertente de Umbanda que vai trabalhar com a figura do Pai de Santo? Sim, nós vamos encontrar. Tem aqueles babalorixás e alorixás que tocam o seu terreiro de candomblé, mas tem a sua mediunidade de incorporação e trabalha ali com o preto velho, com o caboclo, com o Exu, né? E resolvem um dia da semana abrir Umbanda. E aí ele traz da sua cultura religiosa, do seu culto, alguns fundamentos, como a iniciação, a camarinha, né? Então, durante nesse dia ele trabalha com caboclo, com preto velho, é um dia dedicado a Umbanda, né? E se tornou comum chamar-se de vertente de Umbandomblé, né? Então, nessa vertente Umbandomblé, aí sim o babalorixá e a alorixá, eles trazem do seu culto os seus fundamentos e nesse dia de Umbanda eles aí empregam esses fundamentos. Mas nas outras vertentes, muitas vertentes, a maioria, se pesquisarmos a literatura, não vamos encontrar a figura de Pai de Santo em outras vertentes. Inclusive no primeiro congresso de Umbanda, isso foi muito discutido, né? Se discutia naquela época a diversidade de Umbandas que estavam surgindo, os tipos de trabalhos, né? Então, assim, nós vamos encontrar o Pai de Santo nessa vertente, nessa egrégora, aonde a pessoa trabalha lá
com culto de nação e resolve um dia da semana fazer umbanda. Ele tem a mediunidade de incorporação normal, não tem nada demais nisso, né? Mas aí o que é que ele faz? Ele emprega os fundamentos do culto de nação na umbanda. Se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo encontro.